Capítulo 23. Pouco depois do amanhecer, Torã adentrou a sala de Zomar. Ele queria saber se tudo correra conforme combinado, se ela estava bem. Após a comunicação telepática entre eles, se tranquilizou com as informações recebidas. A vontade de vê-la era enorme, mas por enquanto precisava se contentar com os relatos do amigo. O sensor vibrou, mas Torã ignorou, acreditando que seria Sorai novamente, querendo mais alguma resolução dele. Sorai, Adrina, Razek, o desligamento do NAPE e o treinamento eram apenas alguns dos seus problemas, sem falar de Lúcia e tudo o que a envolvia. Havia tempos que o equilíbrio energético de Torã estava comprometido, deixando-o vulnerável, inquieto e desconcentrado, e ele sabia que precisava se desligar de tudo quando iniciasse o treinamento. Caso contrário, as chances de sucesso estavam liquidadas. Enquanto Zomar concluía o depoimento, sons de passos se aproximando chamaram a atenção de ambos. Torã, que bom que o encontrei. Não consegui contatá-lo pelo sensor, falou Cal, em Aranur, um pouco afobado. Quando estavam entre eles, sempre se comunicavam na língua materna. Alguns sarãs do Oriente solicitaram uma reunião para concluir o acordo. Eles pedem a presença dos principais coordenadores e exigem que você seja o mediador. O encontro será na sexta noite em Berlim. O olhar dele se prendeu apenas na figura de Torã, que se encontrava em pé próximo à mesa de Zomar. Eles pedem a sua confirmação quanto antes, para que os demais núcleos sejam informados e as providências tomadas. Finalmente uma boa notícia, falou com um leve sorriso nos lábios. Deixaremos para comemorar quando tudo for concretizado. Confirme a minha presença. Partirei amanhã, ao entardecer. Ótimo. Eu mandarei a resposta agora mesmo. Se precisarem de mim nas próximas horas, estarei no labirinto branco, informou, virando-se para sair. Zomar se levantou de onde estava e se aproximou do amigo. Achei que esse dia tardaria, embora na última reunião houvesse uma crescente preocupação quando foi mencionado o esgotamento do ouro negro num futuro próximo, além de tantos outros mistérios. Enquanto não entenderem que tudo está relacionado, nada se modificará. Eu fiz um levantamento das fendas oceânicas e terrestres que vêm aparecendo nas últimas décadas e comprovei que são resultados das alterações que os vários ecossistemas vêm sofrendo, e elas são os menores dos problemas que estão por vir. Espero que não seja tarde demais para entrarmos em ação e que consigamos ter bons resultados. Também espero. Ainda temos algumas resistências, mas quando souberem que parte do Oriente firmou o acordo, eles também concordarão. Algo me diz que a sua ida ontem com Sorai àquela reunião contribuiu muito para essa decisão. Torã apenas sorriu, um sorriso bem enigmático. Preciso ir. Em seguida deu as costas. Espere. Torã se voltou para ele. Algum problema? Zomar voltou a se sentar e indicou outra poltrona para que o amigo fizesse o mesmo. É sobre o encontro envolvendo a reunião dos 3 segmentos. Não tivemos tempo para conversar sobre isso e não quis lhe preocupar ainda mais no dia em que cheguei. Torã ergueu levemente uma das sobrancelhas enquanto aguardava o relato do colega. Aquele comportamento receoso incomodou. Passados alguns segundos, Zomar finalmente falou. Hasdro estava lá. Esperou um pouco. Apenas como ouvinte e ao lado de 2 guardiões, mas estava lá.
O instinto de preservação fez os olhos cinza focarem o amigo com intensidade, como se estivesse mais do que pronto para reagir a qualquer ataque surpresa. Ele não esperava por aquela informação. A postura enrijeceu, evidenciando total aversão àquele nome. E, mentalizou Toran, controlando as emoções, por enquanto, apenas isso. Mas achei estranha a presença dele naquele momento, numa ocasião a qual poucos têm acesso. Gargos comentou algo sobre Hasdru quando esteve aqui? Não, de forma alguma, enfatizou. Deveria ter me contado assim que chegou. E agora que sabe, o que pretende fazer? Nada, a não ser esperar por novos desdobramentos. Mas procurarei me informar, respondeu seriamente. Anseio que ele tenha realmente se arrependido de seus atos. Toran concordou sutilmente com a cabeça, se sentindo desconfortável. Recordações ruins surgiram quando Zomar pronunciou o nome do maior opositor que já teve. Há quanto tempo aquilo ocorrera? 5 rams? Sim, foi um pouco antes de ele assumir o NAPE na Terra. Na mesma época que Hasdru foi forçosamente levado à plataforma de Ori, localizada próxima ao planeta Cetroi. Você está bem? Indagou Zomar preocupado. Toran não respondeu de imediato e aquela ausência de palavras acabou revelando mais do que ele pretendia mostrar. Ele ainda se lembrava do ódio brilhando nos olhos de Hasdru e da promessa de vingança embutida naquele olhar. Um olhar que lhe tirara o sono por um bom tempo. Mas talvez estivesse se preocupando à toa e Hasdru tivesse finalmente aprendido algo de valor no tempo em que ficara detido. Talvez as coisas tenham mudado para os dois, talvez. Toran, Zomar falou mais alto, chamando a atenção. Está tudo bem? Sim. Em seguida levantou-se com rapidez e encerrou o assunto. Preciso me encontrar agora com a equipe de geólogos no labirinto, para passar as últimas instruções. Justificou saindo apressadamente. Por que não me contou que ele está indo embora? E por que essa decisão tão repentina? Perguntou Antônio, assim que Lúcia se acomodou na poltrona em frente à sua mesa. O que está acontecendo? Lúcia respirou profundamente antes de começar a falar. Ele foi promovido e precisará se ausentar por uns meses para realizar um treinamento. Depois deverá permanecer em Artânia por mais um tempo. Mas o que ele disse quando entrou em contato? Não nos falamos. Enviou uma mensagem agradecendo por minha dedicação, pedindo que não mandasse mais nenhum relatório e dizendo que a partir de domingo ele não estaria mais na Terra e que se algo acontecesse a você, era para entrar em contato neste número. Ela fitou-o incisivamente. Ah, muito interessante. E ainda confessa descaradamente que me vigiava? Acho que chegou o momento de termos uma conversa, enfatizou. Eu gostaria muito de ouvir a sua versão e saber até que ponto desta história maluca você sabe. Lúcia posicionou o tronco para a frente sem deixar de encará-lo. Um gesto que não intimidou o amigo e chefe, que se mostrou tranquilo ao falar. Mesmo se sentindo confortável onde estava, ele apoiou os braços sobre a mesa e se aproximou um pouco sem quebrar o contato visual. Eu sei o suficiente para afirmar que Toran é um sujeito capaz de fazer qualquer coisa para lhe proteger. E mesmo alegando que estava apenas cumprindo ordens do seu avô, ele moveu montanhas para lhe tirar de situações de risco, ou promover oportunidades que favorecessem o seu crescimento profissional e seu bem-estar. Lúcia voltou a se recostar na cadeira. Como assim me tirar de situações de risco? Indagou, arqueando levemente as sobrancelhas, dando a entender que não fazia ideia do que ele estava falando. Antônio hesitou, mas optou por falar o que sabia. Afinal de contas, ele era um Saran consciente.
e, portanto, se sentia com propriedade para abordar alguns assuntos com ela. Eles, os Sarans, não somente acreditavam, como também buscavam a sabedoria das sagradas leis universais. Posso citar algumas. Você lembra o dia em que Bia, Flora e você foram fazer compras em São Paulo e se perderam? Sim, claro, o que isso tem a ver? Assim que Flora me ligou preocupada, eu comuniquei Torã e em seguida chegou um taxista para ajudá-las, não foi? Ela concordou com um sutil gesto de cabeça. Há uns 8 meses, você, sem saber, quase foi assaltada por 2 rapazes numa moto, quando voltava para casa sozinha bem tarde da noite, depois de sair de uma pizzaria. Aniversário de alguma amiga, se não me engano. E o que Torã tem a ver com isso? A voz saiu abafada por conta da perplexidade que sentia. Ele estava te seguindo a certa distância quando percebeu a trama, e na primeira oportunidade despistou-os de seu caminho. Lúcia se levantou e começou a andar de um lado ao outro. Nitidamente, aqueles 2 momentos surgiram na memória dela com todos os detalhes, e Torã não aparecia em nenhum deles. Nenhuma sombra, nenhum deslize, nenhum olhar. Nada, nada e nada. Como eu nunca percebi, ou ao menos desconfiei de tudo isso, pensou aflita. Mesmo estando com os pensamentos desorganizados, Antônio continuou com suas revelações. Sem contar a sorte que teve em encontrar um carro por um preço tão acessível e com prestações a perder de vista. Um tipo de negócio feito somente de pai para filho, você não acha? Ela parou de se movimentar e permaneceu parada na frente dele com aqueles olhos verdes, saltados. Eu o comprei do pai de uma conhecida minha. Ela sabia que eu estava procurando um carro e me ofereceu nestas condições por conta de nossa amizade. Pelo menos foi isso que eu pensei, argumentou completamente confusa. Acredite, Alice é bem mais do que uma amiga. Você a conhece? Indagou surpresa. Por mais que soubesse que a vida dela havia sido exposta, era complicado lidar com as evidências daquela invasão. Ele apenas assentiu com a cabeça. Antônio a olhou com uma expressão preocupada, como se pesasse bem se deveria ou não continuar aquela explanação. Lúcia, percebendo a hesitação, interveio. Agora que começou, fale tudo, Antônio, por favor. Ele pigarreou 2 vezes. O apartamento, disse num tom mais baixo. O que tem o apartamento? Eu me mudei para lá há 1 ano e meio. Por quê? Do que você está falando? Indagou. O apartamento em que você mora está no nome de um amigo nosso, a pedido dele, é claro. Desde o dia que soube que você morava com mais 4 moças, ele não se tranquilizou enquanto não a colocou em segurança, num condomínio fechado, num lugar agradável. E, para finalizar esse assunto, que já se estendeu mais do que eu pretendia, tanto os aluguéis quanto o valor pago pelo carro foram e ainda são doados para o abrigo Nossa Senhora, em Porto Ferreira. E isso também foi uma exigência de Torã. Lúcia ficou pasma e sem ação. Quanto mais mexia no assunto querendo entender, mais acontecimentos novos surgiam para deixá-la atordoada. Os olhos dela refletiam uma dose de constrangimento e impotência, misturados com gratidão e amparo. Acabou se sentando novamente por conta do atordoamento. Eu deveria estar furiosa por ter a minha vida invadida deste jeito, mas eu não consigo sentir raiva dele, sussurrou. Tudo o que ele fez foi pensando em ajudar, jamais quis lhe prejudicar. Ele sempre zelou pela sua segurança e bem-estar e nunca quis nada em troca. Ao contrário, já que ele se arriscou muitas vezes aparecendo e desaparecendo em lugares públicos com o único intuito de protegê-la. E teve a noite que o conheci na casa de minha mãe,
quando quase fui atropelada por uma moto, realmente foi por um fio que nada de mal me aconteceu. Por que está me contando tudo isso? Perguntou completamente confusa. Ele a analisou profundamente antes de responder. Para que reflita bem antes de qualquer decisão que venha a tomar. Para que saiba de uma vez por todas que Toran não pensaria duas vezes em colocar a vida dele em risco por você. E finalmente para que entenda que o que ele sente por você não é apenas uma obrigação ou um dever para com o seu avô. É amor, e dos grandes. Lúcia respirou profundamente 2 vezes. Uma terrível dor de cabeça começava a sinalizar. Esse emprego foi por intermédio dele que consegui? Sim, foi. Entretanto, com o passar do tempo, você mostrou seu valor e hoje a Hollian tem orgulho de tê-la na equipe. A promoção de se especializar fora do país não teve nada a ver com ele, foi mérito seu. O que mais Lúcia precisava naquele instante era ficar sozinha e refletir sobre tudo o que ouviu. Eu preciso voltar para a minha sala, mas antes me responda uma última coisa, pode falar. Desde quando tem consciência de tudo isso? Há muito tempo. Acho que por volta dos meus 20 anos, quando comecei a frequentar um grupo de estudos sobre ufologia em São Paulo, próximo à estação Barra Funda. Foi lá que conheci a Flora. E por que nunca conversou comigo sobre esse assunto? Por que nunca deixou que essa sua crença em extraterrestres transparecesse? Ela queria entender como o mundo conseguiu dar uma volta de 360 graus e somente ela despencou. O resto continuava do mesmo jeito. Quem realmente estuda novos planetas, diferentes dimensões, ou quem já teve experiências com outros povos, não sai por aí comentando com leigos, e muitas vezes nem somos autorizados a dizer qualquer coisa. Ninguém quer passar por insano, e existem muitos ignorantes que adoram criar situações que provocam estas reações. E isso sem contar os charlatões, que são muitos. Respirou profundamente, demonstrando um leve cansaço na voz. E você, Lúcia, teria acreditado? Descrente, como sempre foi? Mas não se culpe. De um modo geral, é natural que os terráqueos temam a vida fora do seu próprio mundo. Lúcia não concordou nem discordou. Simplesmente abaixou a cabeça e por alguns instantes ficou girando o anel no próprio dedo. Apenas o silêncio que se estendeu respondeu à pergunta que ficou no ar. Já está indo? Perguntou ao ver Toran se aproximando. Sim, mas antes passei aqui para lhe entregar isso. A voz dele era baixa e o tom de seriedade preocupou o amigo. Uma pequena caixa azul, revestida em aço, foi entregue a Zomar. O que é isso? Pensou, desbloqueando a mente. É o teletransportador que foi de Moná e que Razek deixou sob os meus cuidados, quando me tornei responsável por Lúcia, na esperança de que ela o use quando decidir partir. Eu preciso que você o guarde num lugar seguro e somente entregue a ela quando chegar a hora. Ou melhor dizendo, se a hora chegar, entendeu? Sim, mas por que tanto pessimismo? Eu tenho certeza de que ela vai concluir que a melhor opção será a Artânia. Você quer dizer a melhor opção para mim? Mas não quero falar sobre isso agora. Eu aproveitei que Soraya foi chamada ao labirinto, proporcionando um pouco de ar puro com sua ausência, e vim até aqui. Ela faz questão de deixar claro a cada segundo que estou sendo rastreado. Agora preciso ir, senão chegarei atrasado e mais uma vez conto com você e com o seu sigilo. Vá em paz e torço para que dê tudo certo em Berlim. Toran já estava quase na porta quando voltou
para dizer algo. Acredito estar de volta nessa madrugada e amanhã permanecerei praticamente o dia todo lá embaixo para finalizar alguns experimentos. Portanto, se precisar falar comigo, me procure à noite. Partirei no domingo de manhã. A N2.4.5 estará pronta para partir, só aguardando você autorizar. Ele apenas assentiu antes de se virar e sair. Zomar ainda permaneceu parado por um tempo, refletindo sobre o estado nada normal do amigo. Toran se encontrava desanimado e apático, como se o fluido energético escorresse de sua alma para cair num esgoto qualquer. E certamente aquele não era o perfil dele. Nunca o tinha visto assim antes, conformado, a ponto de se deixar levar por aquela situação desgastante. A verdade era que ele estava renunciando a muita coisa por causa dela. Do jeito que o conheço bem, Toran está fazendo um tremendo esforço para não tomar atitudes drásticas que possam confrontar Sorai ainda mais. Será que Lúcia tem noção do quanto ele gosta dela? E ela será capaz de abdicar de algo por ele? Assim que começou a andar, um sorriso iluminou seu rosto. Ao pressionar levemente a caixa azul, Zomar teve certeza do que fazer. Irei descobrir. Depois de comer a omelete com queijo preparada gentilmente pela faxineira, Lúcia desocupou a mesa da sala e espalhou algumas pastas que trouxera na quarta noite para analisar. Passados 20 minutos se deu conta de que lera apenas 2 páginas e mais nada. Sem ânimo, sem concentração e sem vontade de mergulhar fundo naqueles papéis, se levantou para pegar na bolsa a carta que Toran escrevera. A folha já estava bem amassada de tanto que já havia lido e relido. Também gostava de ficar contornando com a ponta dos dedos a caligrafia marcante e precisa dele, e pela 50ª vez os olhos dela percorreram aquele pedaço de papel que segurava em uma das mãos. Lúcia, desculpe ter saído daquele jeito meio apressado no domingo. Por conta da minha viagem, preciso agilizar algumas pesquisas e organizar todo o trabalho que ainda não foi finalizado e que deverá ser passado para o novo coordenador. Também estarei ausente a semana inteira para fechar alguns acordos e principalmente para informar aos demais núcleos sobre o meu desligamento. A minha vontade é de estar com você para aproveitar a nossa última semana juntos, mas, infelizmente, o dever e a responsabilidade me obrigam a permanecer aqui nesse mundo cheio de regras e compromissos. Tentarei ligar antes do meu retorno a Artânia. A partir da próxima semana, Zomar ficará responsável por você e, portanto, se precisar de qualquer coisa, entre em contato com ele. O seu avô será comunicado sobre essas mudanças assim que eu retornar a Artânia. Mas não se preocupe com isso, pois tenho certeza de que ele entenderá. Não quero que se preocupe com nada e pense com calma sobre tudo o que conversamos. No final, decida pelo caminho que o seu coração mandar. Eu sei que não vai ser fácil, mas uma hora vai precisar fazê-lo. Eu sinto não estar por perto para dividir com você esse momento. E se pudesse, trocaria tudo para ficar aqui e juntos. Mas como não será possível, levarei você comigo em minhas recordações. Durante todo o treinamento ficarei isolado de tudo e de todos, mas após a primeira etapa poderei permanecer alguns dias em minha morada para descansar. Quando estiver lá, entrarei em contato com Zomar para que ele me dê notícias suas. Cuide-se, você é muito importante para mim. T.N. Lúcia nem precisaria mais se dar ao trabalho de ler. Tinha decorado todas as vírgulas e pontos, mas, no fundo, queria entender o que estava por trás daquelas palavras.
Apesar da preocupação e da evidência do amor que sentia por ela, havia um receio e um distanciamento que não eram mais comuns nele. Ao contrário, Toran não recuava, ele avançava sem pedir licença. Uma coisa é certa, não são somente os seus inúmeros compromissos que estão o impedindo de vir falar comigo pessoalmente. Ele nem mencionou vir se despedir. Não, realmente tem algo nessa história que não está se encaixando. O som da campainha rompeu temporariamente a linha de raciocínio que tentava construir, e mesmo contrariada foi atender. Quem é? Perguntou antes de abrir. Zomar, disse o visitante do outro lado da porta. Lúcia rapidamente abriu a porta, permitindo a entrada e o recebendo com um sorriso contagiante. Não poderia ter aparecido em melhor hora, pensou ao cumprimentá-lo. Você precisa de alguma coisa? Estava me esperando? Perguntou um pouco confuso assim que ouviu os pensamentos dela. Não, está tudo bem. Eu não o esperava por aqui, mas já que veio, como está Toran? Foi ele que pediu para vir falar aqui comigo? Precisava de respostas e por isso o bombardeio com seus questionamentos. Eu posso me sentar um pouco? Perguntou apontando para o sofá. Claro, desculpe a falta de educação. Por favor, sente-se aqui. Você está esperando alguém ou vai sair? Não, nenhuma das duas coisas. Eu tentei trabalhar um pouco, mas o meu nível de atenção nesse último mês não anda nada bom. Então, parei de fingir que estava me concentrando e comecei a reler a carta que me entregou. Em seguida, você apareceu. Parou por instantes apenas para tomar fôlego. Você quer tomar um suco ou água? Não, obrigado. Para falar a verdade, minha visita é breve. Eu passei aqui para saber como está e para lhe entregar isso. Os olhos dela se estreitaram quando viu uma caixa nas mãos dele. O que é? Perguntou desconfiada. É um teletransportador e te pertence. Mas não entrarei muito em detalhes. Toran pode explicar melhor do que eu. Ele está pensando em me ver antes de ir embora? A expectativa quase a sufocou. Sinceramente, penso que não será possível. Ele realmente está muito ocupado. Para mostrar que não estou mentindo, nesse exato momento, ele se encontra em Berlim, fechando um acordo que há 2 anos estava em negociação. Estamos contentes com esta conquista. Que bom! Não sei do que se trata, mas fico feliz por vocês. Agora eu preciso fazer uma pergunta bem fácil de responder. Portanto, não enrole e seja claro na resposta. Fez uma expressão séria, mostrando que não estava brincando. Tem alguma outra coisa impedindo Toran de me encontrar? E eu quero saber o que é. Incrível como ela sabe. Será que a capacidade mental dela está se expandindo sem nenhum treinamento? Ela é boa mesmo. Mas se eu falar, depois terei que me entender com ele, refletiu Zomar. Não tem nada de errado, ele apenas está muito atarefado e precisa deixar tudo em ordem antes da viagem. Você não imagina como ele é extremamente organizado. Lúcia olhou fixamente, deixando claro que aquela resposta simplória não a convencera. E sabia também que, sendo muito amigo de Toran, Zomar não abriria o jogo sem o consentimento dele, portanto não iria conseguir confrontando-o. Então está certo, vou descobrir sozinha. Zomar tirou o aparelho da caixa e lhe entregou. Com ele você pode ir aonde quiser, mas se não souber manuseá-lo ou se cair em mãos erradas, pode ser perigoso. Por isso peço muito cuidado e que somente o use
em sua viagem para Artânia, ou então num momento de muito desespero. Lúcia franziu a testa ao ouvir as últimas palavras, mas achou melhor não fazer nenhum comentário. Ele funciona com um programa de coordenadas e com uma senha pessoal e única, a qual só você pode ter acesso. Provavelmente, quando sua mãe morreu, ele foi desligado e guardado, e depois acionado novamente e reprogramado. Você só tem que apertar aqui e inserir uma senha com 4 dígitos pertencentes aos nossos símbolos de numeração. 2 letras para que e depois teclar as coordenadas do seu destino, ou seja, o local que pretende ir. Para que o quê? Pensou ela sem entender muito bem o significado daquela palavra bizarra, apesar de ter ouvido atentamente toda a explicação. Ao analisar aquele pequeno aparelho nas mãos de Zomar, ela pensou que, dependendo da escolha que fizesse, haveria muitas outras coisas estranhas para descobrir, milhares de acontecimentos esquisitos para vivenciar e um montante de pessoas diferentes para conhecer. E aquilo era somente a ponta de um iceberg. Apenas o começo de um mundo inteiramente novo, que parecia se aproximar cada vez mais. Lúcia voltou a olhá-lo quando ele terminou de falar. Então agora dê um exemplo, disse com um leve brilho nos olhos, já sabendo onde ele pretendia chegar. Perfeitamente. Vou dar um modelo bem simples de guardar. Falou com um sorriso tão amplo que não deixou dúvidas de que o objetivo dele havia sido alcançado.